Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de contar esse testemunho para os irmãos. Peço para não me julgar, porque ninguém conhece as coisas que passamos, só Deus mesmo. Me chamo Leandro, sou servo de Deus desde menino. Cresci num lar de muita reverência, temor e simplicidade. Meu pai, irmão Eliseu, era porteiro da nossa comum e não perdia um culto. Era daqueles irmãos antigos, que chegavam 1 hora antes, abriam o portão, arrumavam os bancos, varriam o pátio. Minha mãe, irmã Marta, tocava órgão com tanto amor, irmãos, que às vezes, mesmo doente, com febre, ia para o culto sem murmurar. Sempre com um véuzinho de renda branca bem ajeitado na cabeça, me chamava com mansidão. Vem, meu filho, vamos para a casa do Senhor. Hoje ele vai falar com a gente. E assim fui criado, numa casa pequena, com poucos móveis, mas cheia da presença de Deus. Na cozinha, o cheiro de café e pão caseiro se misturava com o som dos cânticos que minha mãe cantava baixinho enquanto lavava a louça. No quarto dos meus pais, a Bíblia sempre aberta na cômoda, um véu dobrado ao lado e um clima de paz que parecia cair do céu. Desde pequeno, eu já senti algo diferente no meu coração. Quando eu tinha uns 7 anos, me lembro de ter tido um sonho. No sonho, eu vi a igreja cheia, os irmãos todos ajoelhados e uma luz muito forte no púlpito. Eu estava ali, de terno, segurando o instrumento, mas o que me marcou foi que, naquele sonho, eu chorava muito e senti uma alegria que eu não conhecia. Quando contei para minha mãe, ela apenas disse: "Deus já começou a te chamar, meu filho." Com 12 anos, comecei a tocar violoncelo na orquestra. Aleluia! Era o mais novo da fileira. No começo, os dedos tremiam, os olhos buscavam ajuda nos irmãos mais velhos, mas Deus foi me firmando. Glória a Deus! Tocava com temor, e cada nota que eu puxava era como se eu estivesse adorando com a alma. Aos 17, desci as águas. Foi numa manhã chuvosa, o céu nublado, mas o meu coração ardia. Quando saí daquelas águas, parecia que o mundo tinha ficado para trás. A partir dali, comecei a viver mais intensamente o chamado de Deus. A mocidade era pequena, mas cheia de graça. Os cultos de jovens e menores aos domingos de manhã eram uma bênção. A reunião da mocidade à tarde, irmãos, quantas vezes Deus me visitou ali. O cooperador sempre dizia: "Tem jovem aqui que Deus vai levar longe, mas vai ter que passar pelo vale primeiro." Aleluia! E cada palavra parecia vir direto para o meu peito. Às vezes, Deus usava vasos para dizer que havia promessas grandes, que eu precisava guardar meu coração, que o inimigo ia se levantar, mas não ia prevalecer. Na hora eu chorava, confirmava, mas o tempo foi passando e, como acontece com muitos jovens, comecei a me esfriar. Quando completei 18, comecei a trabalhar em uma papelaria perto de casa. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nessa época, a frequência nos cultos começou a diminuir. Eu ainda amava estar na presença de Deus, mas já não orava como antes. Ainda lia a Bíblia, mas com menos sede. E, sem perceber, fui ficando morno. Meus pais sempre me chamavam: "Leandro, vigia, meu filho, Deus tem obra contigo." Mas eu só balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Por fora, eu era o servo quieto, calmo, que não causava escândalo. Mas por dentro, a chama estava apagando aos poucos. Quando eu completei 21 anos, depois de trabalhar e juntar um dinheiro, consegui entrar na faculdade de contabilidade. Foi um passo grande, irmãos. Lá em casa foi uma alegria. Meu pai me abraçou com força e disse: "Deus está abrindo uma porta, mas não esquece quem abriu, viu, meu filho?" Minha mãe chorou. Ela sempre dizia que meu lugar era na presença de Deus, mas sabia que estudar também era um caminho. Me lembro que, antes do primeiro dia de aula, ela me chamou no quarto, ajoelhou comigo e fez uma oração tão simples, mas tão cheia de virtude. Senhor, guarda meu filho nesse ambiente novo, livra dos laços, das amizades erradas, da vaidade do mundo, e se for para ser provado, que ele nunca perca a fé. Amém. Aleluia. A faculdade era num lugar bem longe da minha realidade. Era uma outra vida, irmãos. Gente de tudo quanto é jeito. Jeito de falar, de vestir, de pensar. E o pior, pouquíssimos servos de Deus. Eu não conhecia ninguém da graça ali. Era como estar num outro mundo. No primeiro semestre, fui me adaptando devagar. Sempre calado, respeitoso. Não ia em festas, nem em comemorações, nem almoçava com o pessoal. Fazia minha parte e voltava para casa. Alguns achavam que eu era metido,
mas a maioria dizia que eu era certinho demais. Mas a verdade, irmãos, é que aquilo tudo era um campo de guerra espiritual. Tinha noite que eu chegava em casa e só sabia chorar. Sentia que estava cercado de tentações. As conversas dos colegas, os olhares, as propostas, tudo parecia tão simples para eles, e eu ali tentando preservar minha comunhão, minha santidade, meu testemunho. Glória a Deus que, mesmo fraco, eu ainda sentia o temor. Nunca fui de brincadeira nem de ficar em grupinho. Estudava, entregava os trabalhos e ia embora. Já estava no 3º ano, com 24 anos de idade, quando uma moça nova chegou na sala. Era mais velha, devia ter uns 27. Tinha cabelo escuro, olhos vivos, andar firme. Quando entrou, olhou para mim direto, sorriu e disse: "Você é o Leandro, né? Que toca violoncelo na Comum do Jardim das Oliveiras." Na hora, eu levei um susto. Como ela sabia? "Sou sim, a paz de Deus, irmã," respondi, meio sem graça. Ela sorriu de novo e disse: "Amém. Eu sou a Amanda. Me mudei para cá faz uns 4 meses. Tô congregando lá também." Aleluia! Naquele momento, irmãos, meu coração ficou leve. Eu era o único servo de Deus naquela turma e, de repente, aparecia alguém da graça, do mesmo lugar que eu. Foi como um alívio. A partir dali, começamos a conversar. Ela se sentava perto de mim, sempre me saudava e puxava assunto. Disse que tinha transferido a matrícula da faculdade porque queria recomeçar em outro lugar, que tinha nascido na graça, mas se afastado dos caminhos do Senhor aos 20 anos. Disse que ficou um tempo no mundo, mas que há 2 anos tinha voltado e se batizado novamente. Confessou que ainda estava se firmando, mas queria muito andar direito. No começo, eu fiquei na minha. Sempre fui muito tímido. Nunca tive muitas amizades, nem na igreja, nem na faculdade. Mas a Amanda era diferente. Muito comunicativa, risonha, carismática. Fazia amizade com todo mundo, mas sempre me tratava com respeito. Fui criando um carinho por ela, irmãos. A gente se ajudava nos estudos, às vezes orávamos juntos. Começamos a congregar no mesmo banco, dividir o caderno, trocar mensagens de madrugada sobre a palavra. Parecia tudo perfeito. 6 meses depois, comecei a sentir que gostava dela. E um dia, no banco da praça da faculdade, depois de uma prova difícil, eu disse: "Amanda, eu gosto muito de você, mas meu coração quer algo sério. Quero namorar, para casar." Ela me olhou, ficou em silêncio e depois disse: "Também gosto de você, Leandro, e se for da vontade de Deus, vai dar certo. Não precisa pedir palavra não. Deus conhece nosso coração." Na hora eu não respondi nada, mas algo lá dentro me incomodou. Uma pequena inquietação, uma pontada na alma, mas eu ignorei. Aleluia! Depois daquela conversa, na praça, o namoro começou de forma bem discreta. A gente não postava nada, não ficava de mão dada pela faculdade, nem ficava de conversa fiada no meio dos outros. Mas no coração eu já estava muito envolvida. Amanda era diferente de todas as moças que eu já tinha conhecido. Sempre alegre, brincalhona, cheia de assunto, mas ao mesmo tempo sabia falar das coisas de Deus. E isso me encantava. Ela dizia que queria recomeçar, que o passado dela estava apagado. E eu, irmãos, mesmo com aquela pontinha de desconfiança no fundo da alma, escolhi acreditar. Eu pensava: se Deus apagou, quem sou eu para querer saber? Aleluia! Nos primeiros meses de namoro, tudo parecia tranquilo. A Amanda ia em casa, ajudava minha mãe na cozinha, conversava com meu pai como se fosse filha dele. Eu via meus pais felizes e isso me dava paz. A gente orava juntos, lia a palavra e o coração só se apegava mais. Mas foi nessa época que eu comecei a me afastar um pouco das reuniões. O trabalho apertou, as provas da faculdade começaram a vir uma atrás da outra e eu comecei a justificar demais minha ausência. Ah, hoje tô cansado. Domingo eu vou. Ah, esse final de semana tem seminário. Não vou conseguir ir no culto de jovens. E assim foi. Só que mesmo assim, eu me sentia em paz. Ou achava que estava. Porque agora eu tinha companhia. E essa companhia me fazia bem. Mas, irmãos, nem toda calmaria é sinal de aprovação divina. Às vezes, o coração humano confunde tranquilidade com vontade de Deus. E foi nesse engano que eu me acomodei.
Comecei a ver que a Amanda evitava falar da vida dela antes do batismo. Quando eu perguntava algo simples, como onde tinha congregado antes, ou quem era o ancião da antiga comum dela, ela sempre desconversava. Ah, foi uma fase difícil, Leandro, não gosto de lembrar. Mas o que importa é o agora. Eu, querendo ser compreensivo, não insistia. Só que, aos poucos, outras coisas começaram a me deixar inquieto. Algumas vezes percebi que ela ficava muito nervosa quando falávamos de pedir a palavra. Eu dizia: Amanda, não tô brincando contigo. Se for pra seguir nesse namoro, quero andar certo. Quero pedir a palavra. Ela sempre dava um jeitinho de mudar o rumo da conversa. Leandro, a gente tá tão bem, pra que mexer nisso agora? Vai que Deus não confirma e a gente se afasta. Se for da vontade dele, vai dar certo de qualquer jeito. No começo, aceitei. Mas cada vez que ela falava isso, meu peito apertava. Só que eu também não estava em comunhão forte para buscar direção. Era como se eu tivesse com os ouvidos tampados e os olhos embaçados. Comecei a perceber também que Amanda era muito querida por todos, mas poucos da igreja a conheciam de verdade. Mesmo congregando ali fazia meses, ela não se enturmava muito com as irmãs mais velhas, não frequentava reuniões internas e evitava ao máximo conversas mais profundas com os obreiros. Uma vez no culto de jovens e menores, o cooperador falou algo que me arrepiou. Jovens, há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Vigiai, porque o coração é enganoso. Na hora, senti como se Deus tivesse falado comigo. Senti uma pontada forte no peito, uma espécie de aviso. Olhei para Amanda do meu lado. Ela estava olhando para frente, mas com os olhos marejados. Quando saímos do culto, perguntei: Você sentiu alguma coisa naquela palavra? Ela respondeu rápido, meio seca. Ah, foi uma exortação genérica. Acho que não era pra gente não. Mas eu sabia que era. Mesmo assim, continuei. Por quê? Porque eu gostava dela, porque eu queria que desse certo, porque eu achava que podia dar certo se eu apenas fechasse os olhos e fizesse tudo funcionar. E foi assim, irmãos, que a gente foi levando aquele namoro, sem pedir a palavra, sem direção, só com a força da vontade. E vontade humana sem direção divina é caminho perigoso. Depois de quase um ano de namoro, eu já estava tão envolvido que nem pensava mais em voltar atrás. Mesmo com as inquietações, mesmo com os sinais, mesmo com a falta de direção, meu coração dizia: vai, Leandro, vai dar certo. E foi nesse sentimento que um dia, ali mesmo, no portão de casa, eu virei para Amanda e falei: eu quero casar com você. Vamos começar a organizar tudo? Ela ficou surpresa, sorriu, me abraçou forte e disse: eu também quero. Vai ser lindo, Leandro. E ali, irmãos, naquele abraço eu fechei os olhos para tudo que Deus já tinha me mostrado. Aleluia! Na semana seguinte, sentei com meus pais e contei. Minha mãe foi a primeira a falar. Meu filho? E a palavra? Eu abaixei os olhos. Meus pais sempre foram firmes na doutrina. Sabiam que todo passo importante precisava da direção de Deus. Mas eu estava endurecido. Disse: a gente orou, mãe. A gente sente paz. Vai dar certo. Meu pai não disse nada na hora. Só levantou, foi para o quarto e orou. Depois daquele dia, eu percebi que ele ficou mais calado. Nunca me enfrentou, nunca discutiu. Mas o olhar dele, irmãos... como dizia sem falar nada. Começamos a organizar um casamento simples. A gente não tinha muitos amigos nem condições para festa grande. Amanda trabalhava numa loja de roupas no centro. Saía às 2 da tarde e passava o resto do dia organizando tudo. Eu fazia uns bicos com contabilidade, ajudava com o que dava. Íamos montando tudo devagar. Um convite aqui, uma caixinha ali, compramos as alianças simples, escolhemos o cartório e marcamos a data. O dia do casamento chegou. Fizemos o civil de manhã, só com meus pais, um tio da Amanda e 2 amigos nossos da faculdade. À noite, alugamos um salão simples e fizemos uma pequena comemoração. Nada de luxo. Só um bolinho, uns salgadinhos e uma música ambiente. Mas, irmãos, por mais que tudo estivesse bonito aos olhos, meu coração estava apertado. Quando fui me trocar, sentei um instante na cama, olhei para o terno estendido e veio um peso que parecia um aviso. Mas eu levantei, sacudi o pensamento e disse para mim mesmo: hoje é o dia mais feliz da tua vida, não estraga. Mas lá no fundo, eu sabia que Deus não estava naquele negócio. Naquela noite,
Dormimos no apartamento que havíamos alugado. Um lugar pequeno, mas ajeitado. Amanda levou as roupas dela aos poucos, organizou tudo com capricho. A convivência no começo foi tranquila. Ela era carinhosa, atenciosa, cozinhava bem, gostava de deixar a casa cheirosa, lia a palavra comigo. Aparentemente, tudo ia bem. Só que a minha comunhão com Deus estava zerada. Não orava mais como antes, não jejuava, não lia mais a palavra com sede. Congregar, eu só ia aos domingos à noite. E ainda assim, mais para manter aparência do que por vontade. Comecei a me sentir vazio. Eu que um dia tinha tocado com virtude, agora só tirava som do instrumento. Eu que um dia glorificava com alma, agora só mexia os lábios. Tudo era aparência. E quanto mais eu fingia estar bem, mais o coração pesava. Amanda percebia. Ela começou a me cobrar. Leandro, você tá distante, tá sempre calado. O que tá acontecendo? Mas eu não sabia explicar. Era como se eu tivesse quebrado algo lá dentro e agora não conseguia mais consertar. Me sentia como Sansão, depois que cortaram o cabelo. Tentava fazer como antes, mas já não tinha força. Comecei a me sentir estranho fisicamente. Sentia cansaço, tontura, suava demais e tinha febres que iam e voltavam. No começo achei que fosse estresse, mas os sintomas começaram a se intensificar. Um dia, acordei com os olhos inchados, dor de cabeça forte e uma mancha estranha no pescoço. Amanda disse, vamos no médico, não dá para ficar assim. Fomos num pronto atendimento. O médico pediu exames de sangue, fez um check-up geral. Na volta, esperei o resultado como quem espera um castigo. 2 dias depois, ligaram do consultório e pediram para eu ir conversar com o médico pessoalmente. Fui sozinho. Cheguei no consultório com o coração acelerado. Não sabia o que me esperava, mas algo me dizia que não era coisa boa. A recepcionista me olhou com um semblante sério, diferente do dia da triagem. Pediu que eu aguardasse um instante. Quando o médico me chamou, entrei tremendo. Era um senhor já de idade, calmo, de fala mansa. Sentou-se, abriu o envelope dos exames e respirou fundo antes de falar. Aquilo já me desmontou. Leandro, você tá com o vírus do HIV. Na hora, irmãos, eu perdi o chão. Senti como se o teto tivesse caído na minha cabeça. Fiquei mudo. Ele continuou. A carga viral está relativamente alta. Vamos refazer os exames para confirmar, mas o protocolo indica que a contaminação não é recente. Preciso te fazer algumas perguntas. Eu balançava a cabeça devagar, como quem está num pesadelo. Você já teve relação com muitas pessoas? Olhei nos olhos dele e respondi, com a voz trêmula. Doutor, eu sou cristão. Me guardei. Só tive relação com a minha esposa. Ele me olhou surpreso, como se não acreditasse. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois se recostou na cadeira e disse, nesse caso, ela precisa fazer os exames também. Tem que ser hoje, se possível. Pode ser que haja um engano, mas precisamos entender de onde veio essa infecção. Saí dali atordoado. A cidade parecia girar ao meu redor. As pessoas andavam, os carros passavam, mas para mim, tudo estava embaçado. Peguei o ônibus sem saber direito para onde ir. Desci 2 ruas depois da minha, só para respirar um pouco antes de encarar o que viria. Quando entrei em casa, Amanda estava na cozinha, preparando café. Me viu pálido, trêmulo, e veio na minha direção. Que foi, Leandro? Fala comigo, pelo amor de Deus. Me sentei no sofá e falei direto. O médico disse que eu tô com HIV. Ela parou. Ficou imóvel. O pano de prato caiu da mão dela. Como assim? Foi confirmado. Ele quer que você vá lá também. Disse que a gente precisa fazer novos exames. Mas, Amanda, eu só tive você. Ela começou a chorar. Primeiro, em silêncio. Depois o choro virou soluço. Caiu de joelhos no chão da sala, segurando a beirada do sofá, e disse com a voz abafada. Me perdoa, eu tenho isso desde antes da gente se conhecer. O tempo parou. Como assim? Amanda, o que você tá falando? Eu não sabia como te contar, Leandro. Eu achei que não ia passar pra você. Achei que Deus ia me ajudar. Eu não queria ficar sozinha. Eu tive medo, muito medo. Você escondeu isso de mim. Ela chorava desesperada, se arrastando até meus pés. Me perdoa, por favor. Eu não queria te machucar. Eu te amo. Mas o que eu senti ali, irmãos, não tem nome. Era uma mistura de raiva, tristeza, desespero, incredulidade. Era como se minha alma tivesse sido rasgada no meio. Me levantei, bati a porta do quarto e comecei a chorar que nem criança.
Chorei com o rosto enterrado no travesseiro, gritando para dentro, sufocado. Naquela noite, não dormi. Não falei com ela. Apenas fiquei ali, sentado no chão com o exame nas mãos, tentando entender o que tinha acontecido com a minha vida. No dia seguinte, fui para a casa dos meus pais. Cheguei e desabei. Minha mãe me abraçou e perguntou o que houve. Contei tudo. Meus pais choraram comigo, ajoelharam ali mesmo na sala e só conseguiam dizer: Senhor, Senhor, por que isso, meu Deus? No próximo culto, meus pais foram até o ministério, procuraram o cooperador e contaram. O escândalo foi grande. Irmãos que nem sabiam que eu tinha casado começaram a comentar. Uns tentavam consolar, outros só murmuravam. Irmãos, eu só queria sumir. Passei a dormir na casa dos meus pais. Amanda me procurava todos os dias. Ia lá, batia no portão, chorava, implorava. Até que um dia nos encontramos no quintal. E ali, a dor virou briga. Você sabia disso, Amanda, e mesmo assim deixou eu me casar com você? Eu te amava, Leandro. Eu achei que você ia entender. Eu achei que ia ser diferente. Isso não é amor. Isso é traição. Você destruiu minha vida. Foi nesse dia que pedi o divórcio. Depois daquela discussão no quintal, eu voltei para dentro da casa dos meus pais como quem carrega um caixão nas costas. Era o enterro de uma esperança, de um futuro, de um plano que não era plano de Deus. Amanda saiu chorando e naquele dia eu tomei uma decisão definitiva. Ia me separar. Pedi o divórcio e comecei os trâmites legais. Era tudo muito recente. Não tínhamos bens, nem filhos, então as coisas correram rápido. Mas o que demorou mesmo, irmãos, foi sarar a alma. O corpo até que aguenta as pancadas, mas o espírito, quando é ferido pela decepção, demora a se reerguer. Aleluia! Voltei a congregar com frequência, mas só com o corpo. O coração ainda estava machucado, seco, vazio. Eu ia para os cultos, mas não sentia nada. Tocava na orquestra, mas era como se meu instrumento estivesse mudo. Sentava no banco e esperava Deus falar, mas o céu estava calado. Um dia, irmãos, criei coragem e fui pedir a palavra. Queria saber o que Deus pensava de tudo isso. Entrei naquela igreja com o coração em pedaços. O ancião leu uma palavra que parecia uma espada. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6:46. Na hora, senti como se Deus estivesse dizendo: Você pediu direção agora, mas quando era para ouvir, tapou os ouvidos. Aleluia! Saí daquele culto chorando. Entendi que, apesar de todo o sofrimento, eu era o responsável por ter entrado num caminho sem consultar o dono da estrada. Comecei os tratamentos médicos, fiz acompanhamento com o infectologista, tomei os antirretrovirais. O vírus estabilizou, graças a Deus. O médico disse que, com os cuidados certos, eu poderia viver normalmente. Mas eu sabia que, mesmo com a saúde controlada, a marca da imprudência ia me acompanhar para o resto da vida. Depois de quase um ano separado, Amanda me procurou de novo. Queria conversar. Aceitei. Nos encontramos num lugar público e ali, pela primeira vez, ela contou tudo. Leandro, eu peguei a doença quando me afastei da graça. Eu tinha 20 anos. Me envolvi com um rapaz, fui pra balada, vivi o mundo. Fiquei doente. Só minha família sabia. Quando voltei para a igreja, decidi esconder. Achei que Deus ia me curar em silêncio. Achei que não precisava contar para ninguém. E quando você apareceu na minha vida, eu só queria ser amada. Achei que o amor ia sustentar tudo. Ela chorava. Eu também. Mas minha alma já não tinha mais ira. Só a tristeza. Amanda, o amor não sustenta mentira. Se você tivesse me contado a verdade, talvez eu tivesse escolhido te amar mesmo assim. Mas você tirou de mim o direito de decidir. E isso eu não consigo esquecer. Ela abaixou a cabeça e disse: Eu entendo, mas quero que você saiba, eu me arrependi. Deus me perdoou.
e oro por você todos os dias. Nos despedimos ali. Foi a última vez que nos falamos. Hoje, irmãos, sigo minha vida. Sigo com a fé remendada. Aprendi, na dor, que não se entra em alianças sem direção de Deus. Aprendi que não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela está dentro da verdade. E aprendi, acima de tudo, que Deus nunca se cala sem motivo. Se o céu estiver em silêncio, espere, porque quando Ele fala, é para guiar, livrar e proteger. Se eu tivesse esperado, talvez não carregasse essa marca. Mas Deus, na sua misericórdia, me levantou.